As mudanças no ambiente de trabalho exigem das empresas mais do que conhecimento técnico ou cumprimento formal de normas. Elas exigem lideranças preparadas, processos bem estruturados e capacidade para identificar riscos que nem sempre são visíveis, mas que podem afetar diretamente as pessoas, a produtividade e a segurança jurídica das organizações. Neste cenário, saúde mental, conformidade regulatória e qualificação das equipes passa a ocupar um lugar cada vez mais estratégico na gestão empresarial. E é com esse olhar que começa o Abicol News de número 26. Antes de seguir, convidamos você a curtir, comentar e compartilhar esse episódio com outros profissionais do setor. Informação de qualidade também contribui para empresas mais preparadas e para uma cadeia colchoeira mais forte. Agora, vamos aos destaques. NR1 coloca riscos psicossociais e saúde mental no centro da gestão trabalhista. Já nós vamos conversar com Roberto de Faria Miranda, advogado e CEO do GHBP Advogados, sobre o que muda para as empresas e o papel das lideranças nesse processo. Fabricantes e organismos de certificação são convidados para uma leitura coletiva da portaria número 258, que trata da solicitação e concessão do registro de objeto. E estão abertas as reservas para a Convenção de Associados 2026, que será realizada em novembro, na Bahia. Abicol News. Informação estratégica para quem lidera a indústria de colchões no Brasil. As discussões sobre saúde e segurança no trabalho ganharam uma nova dimensão com as recentes mudanças na NR1. A partir dessa atualização, temas relacionados à organização do trabalho, às relações entre gestores e equipes e aos riscos psicossociais passam a exigir ainda mais atenção das empresas. Para entender o que muda na prática e como essas exigências chegam à realidade da indústria colchoeira, vamos conversar com Roberto de Faria Miranda, que é advogado, sócio e CEO do GHBP Advogados e atua há 25 anos nas áreas de direito do trabalho empresarial e direito sindical. Roberto também ministra parte da capacitação sobre NR1 promovida pela Abicol aos associados. Roberto, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Abicol News. Para começarmos, é muito importante compreender o papel dessa norma dentro do conjunto de regras que orientam a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. Primeiramente, gostaria que você explicasse o que é a NR1 e por que ela é considerada uma norma central para a segurança e a saúde no trabalho dentro das empresas. Tudo bem? Prazer estar falando com você e com o setor. Vamos lá. Normas regulamentadoras são atos normativos do Ministério do Trabalho, com força de lei, que impõem diversas regras sobre condições de trabalho para empresas de todos os setores e em todo o Brasil. A NR1 é a mãe das normas regulamentadoras. Foi criada em 1978 e traz as disposições gerais sobre saúde e segurança do trabalho que devem ser observadas e cumpridas pelas empresas. Além disso, essas disposições gerais orientam outras 35 normas regulamentadoras, que tratam de temas mais específicos, como a NR5, que trata da CIPA, a NR17, que cuida de ergonomia, a NR12, sobre máquinas, e tantas outras. A atualização da NR1 trouxe riscos psicossociais para o Centro do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Isso amplia a responsabilidade das empresas sobre fatores que nem sempre são visíveis ou fáceis de mensurar, mas que podem estar presentes na organização do trabalho e nas relações profissionais. O que muda para as empresas com a necessidade de avaliar, controlar e documentar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho? A NR1, desde a sua existência, sempre foi passando por diversas atualizações. Desde 2007, a norma prevê a necessidade e a obrigação das empresas realizarem o gerenciamento de riscos ocupacionais, que envolve o mapeamento, identificação e classificação dos riscos existentes no meio ambiente do trabalho.
Até agora, nesse processo, eram objeto do GRO 5 agentes de risco: físicos, químicos, biológicos, risco de acidentes e riscos ergonômicos. Com a recente alteração da NR1, que entrou em vigor em 26 de maio deste ano, foi acrescentado nesse rol de riscos que devem ser considerados no gerenciamento de riscos ocupacionais os fatores de riscos psicossociais. Portanto, a grande mudança é essa: mapear mais um fator de risco por ocasião do GRO, que as empresas já fazem habitualmente há bastante tempo. Logicamente, não é tão simples, principalmente porque os fatores de risco psicossociais não são algo tão tangível quanto os outros agentes de risco. No entanto, o trabalho é o mesmo: realizar o GRO contemplando um tipo de risco adicional para o qual existem metodologias próprias, elaboradas por organismos internacionais e validadas para esse mapeamento. Quando essa discussão chega à realidade da indústria colchoeira, é preciso considerar ambientes bastante diferentes dentro de uma mesma empresa. De um lado, estão linhas de produção, escalas, ritmo industrial e cumprimento de prazos. De outro, áreas administrativas, comerciais, lideranças e equipes submetidas a metas e cobranças por resultados. Pensando no setor colchoeiro, quais situações práticas podem exigir mais atenção das empresas a partir dessa nova abordagem da NR1? O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger 100% da empresa. Isso já é assim com os agentes de risco já conhecidos e habitualmente contemplados no GRO. Logicamente, quanto maior e mais complexa for a operação, mais amplo será o trabalho de gerenciamento de riscos, até porque os agentes de riscos se manifestam de forma diferente conforme as características e condições de cada setor da empresa. Pensando nos riscos psicossociais e na indústria colchoeira, é possível sustentar que o setor produtivo e o setor comercial são aqueles que exigem maior atenção, pois são setores que, pelas próprias características, têm a tendência de maior incidência de riscos psicossociais e de ações de controle e prevenção que sejam necessárias. Nós podemos citar, por exemplo, riscos relacionados à demanda de produção, escalas de trabalho, ritmo das linhas de produção, metas de vendas, prospecção de negócios, cobrança de atingimento de resultados, entre outros. Nas últimas semanas, decisões judiciais também trouxeram dúvidas sobre a aplicação da NR1 e sobre a possibilidade de penalização das empresas. A suspensão temporária das multas pode gerar a impressão de que a adequação também foi suspensa, o que exige uma explicação clara sobre o alcance dessas decisões. Roberto, qual o impacto das liminares que suspenderam temporariamente a aplicação das multas relacionadas à NR1? E as empresas estão desobrigadas a se adequar às novas exigências? De fato, nas últimas semanas, se teve notícia de 2 liminares suspendendo a aplicação das multas pela não adequação à nova NR1. Uma delas foi concedida pela Justiça Federal de São Paulo, em uma ação movida pela Fiesp, e outra concedida pelo ministro André Mendonça, do STF. Essa especificamente tem eficácia em todo o território nacional, portanto, durante 90 dias, que é o prazo de vigência dessa liminar, não haverá multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho às empresas. E nesse prazo vai ser conduzida pelo STF uma mediação junto ao Ministério do Trabalho para ajustes e um aclaramento da NR1. No entanto, é importante que se diga, essas liminares não revogam a NR1 e nem dispensam as empresas de adequarem o seu gerenciamento de riscos ocupacionais para incluir os fatores de risco psicossocial. Essa obrigação continua válida e a recomendação que fazemos é para que as empresas que ainda não se adequaram ou que ainda não concluíram essa jornada de adequação procurem fazer isso quanto antes. A suspensão da aplicação de multas é temporária, e tão logo sejam revogadas as liminares,
o Ministério do Trabalho certamente dará início às fiscalizações. Para apoiar as empresas nesse processo, a Abicol promoveu uma capacitação voltada aos associados, com temas como riscos psicossociais, assédio, jornada de trabalho, responsabilidades e papel das lideranças. Mais do que apresentar regras, a proposta foi ajudar gestores e profissionais de recursos humanos a compreenderem como essas exigências aparecem no cotidiano das empresas. Roberto, qual é a importância de uma iniciativa como essa para o setor colchoeiro e qual foi a experiência de ministrar o treinamento aos associados da Abicol? Nós tivemos a oportunidade de estar junto com a Abicol na semana passada, falando um pouquinho sobre NR1, o impacto disso nas empresas, com um foco especial nas lideranças, para capacitar as lideranças das empresas para lidarem com isso no dia a dia, abrangendo alguns assuntos relevantes como assédio moral, assédio sexual, jornada de trabalho, cargos, atribuições, responsabilidades e propósito no ambiente de trabalho. Foi uma oportunidade muito interessante, apesar de ser virtual, teve alto engajamento, com muitas perguntas ao final, como já era de se esperar, tinha bastante gente de RH, executivos de RH, liderança de RH, então muita gente já por dentro do assunto e que pôde contribuir bastante para aquele momento. Aproveitando, eu queria deixar aqui então, terminando o nosso contato, uma mensagem final. Gostaria de destacar então para o setor colchoeiro que não vale a pena pagar para ver ou esperar para ver se essa lei vai pegar, como se diz comumente aqui no Brasil. Saúde mental está na pauta da sociedade e não é diferente nas relações de trabalho. A recente alteração da NR1, que traz os riscos psicossociais para dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, só coloca mais luz nesse tema e traz a saúde mental para o centro da gestão trabalhista das empresas. Ao contrário do que possa parecer num primeiro momento, estar em dia com a gestão dos riscos psicossociais pode ser uma oportunidade de construção de uma documentação técnica favorável para as empresas, que poderá proteger as empresas não somente da fiscalização do Ministério do Trabalho, mas permitir uma defesa mais robusta da empresa em reclamações trabalhistas que tentam caracterizar problemas de saúde como de origem ocupacional, quando na verdade não são. A conversa de hoje reforça que a adequação da NR1 não deve ser tratada como uma obrigação documental. Para as empresas, o desafio está em identificar riscos reais, preparar lideranças, criar planos de ação e incorporar a prevenção à rotina de gestão. A Abicol agradece ao advogado Roberto de Faria Miranda pela participação e pelas orientações compartilhadas com o setor colchoeiro. Lembramos que a capacitação terá sua conclusão no dia 5 de agosto com o módulo 3, NR1, a apresentação de plataformas e sistemas de gestão aplicáveis ao setor colchoeiro. O link de inscrição está disponível no site da Abicol. A Abicol convida fabricantes, organismos de certificação e demais profissionais do setor colchoeiro para uma leitura coletiva da portaria número 258, de 6 de agosto de 2020. O encontro será realizado no dia 6 de agosto de 2026 em formato online pela plataforma Zoom. A portaria estabelece os procedimentos para solicitação e concessão do registro de objeto e exerce influência direta sobre a fabricação, a certificação e a comercialização das famílias de colchões. Durante a reunião, serão analisados os principais pontos relacionados à solicitação do registro, ao funcionamento do sistema, ao enquadramento dos produtos e às responsabilidades envolvidas nesse processo. A proposta é explicar o texto de forma prática, esclarecer dúvidas e promover maior alinhamento entre empresas, organismos de certificação e profissionais que atuam em conformidade regulatória. A correta compreensão desses requisitos é fundamental para garantir a regularidade dos produtos, ampliar a segurança jurídica das empresas e fortalecer a confiança do consumidor. O encontro também busca contribuir para que a aplicação da regulamentação considere a realidade da indústria e os diferentes ambientes de comercialização, tanto em lojas físicas quanto nos canais online. A participação das empresas é importante para construir interpretações mais alinhadas, acompanhar a aplicação prática das exigências
e fortalecer as boas práticas no mercado colchoeiro. Mais informações sobre a reunião serão divulgadas em breve nos canais oficiais da Abicol. E a Abicol informa que já estão abertas as reservas de hospedagens para a Convenção de Associados 2026. O encontro será realizado entre os dias 27 e 29 de novembro no Tivoli Eco Resort Praia do Forte, em Mata de São João, na Bahia. A convenção integra a agenda institucional da entidade e será um momento de encontro, integração e planejamento para o futuro do setor colchoeiro. Durante o evento, acontecerá também a cerimônia de posse e a apresentação do planejamento da gestão 2027-2028. Cada empresa associada que estiver em dia com suas contribuições poderá reservar sem custo um apartamento duplo para 2 pessoas exclusivamente para o período da convenção. O pacote inclui café da manhã e jantar. Despesas com passagens aéreas, transfers, consumos pessoais e serviços adicionais não estão incluídas. Para mais informações e como garantir a participação, os associados devem preencher o formulário de reserva disponibilizado pela entidade. Outras informações podem ser solicitadas à Secretaria da Abicol pelo e-mail secretaria@abicol.org. Este foi o Abicol News de número 26. Para continuar acompanhando os temas que impactam a indústria colchoeira brasileira, siga os canais oficiais da Abicol e compartilhe esse episódio com outros profissionais do setor. Esse foi o Abicol News. Compartilhe esse episódio com seus gestores e equipe. Informação compartilhada fortalece o setor.